Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo de integração, né, no nosso curso de Cálculo 1. E no vídeo de agora nós vamos falar da primeira parte do Teorema Fundamental do Cálculo, né? Então, se você pode perceber, se esse teorema tem a parte 1 é porque ele tem a parte 2 também. Então, no vídeo de agora nós vamos ver a parte 1 e no próximo vídeo nós vamos ver então a parte número 2, tá? Essa primeira parte, ela estabelece uma relação muito forte entre a derivada e a integral. Até este momento, você pode ter percebido que nós basicamente dividimos a disciplina em duas partes. A parte de derivada e a parte de integral. Tá? Embora a gente tivesse visto a parte de limite e continuidade há um tempo atrás, mas a parte grossa, a parte principal, onde tem as melhores aplicações e tudo mais, são a derivada e a integral. Se você for olhar, você vai perceber, ou você é levado a crer, que a derivada e a integração, a derivação e a integração, elas são dois conceitos, elas são duas áreas dentro do cálculo, e a princípio elas estão completamente descoladas. E por que isso acontece? Porque a derivada, ela nos fala sobre reta tangente a um gráfico num ponto. É isso que basicamente é a reta tangente. Se você for pensar, grosso modo, qualquer derivada num ponto é a inclinação de uma reta tangente. Por outro lado, a integração ela está associada ao problema da área. Então, derivação está relacionado com reta tangente, a integral está relacionado com o problema de área. Mas o que é que reta tangente tem a ver com área? Por isso que você acredita, se alguém disser para você que esses são dois campos do cálculo que estão completamente desconexos, você acredita. Claro, reta tangente e área aparentemente não tem relação nenhuma. No entanto, um inglês chamado Isaac Barrow, acho que é assim que fala o nome dele, ele viveu entre 1630 e 1677, ou seja, ele morreu com apenas 47 anos. Né? E o que ele descobriu? Que, na verdade, esses dois problemas eles estão intimamente relacionados. E se você parar para pensar um pouquinho como que é a definição de derivada e como que é o processo de integral, você vai perceber, assim como ele percebeu, que esses processos são um o inverso do outro, pela forma como eles estão definidos. Tá? Não sei se foi por causa disso que ele percebeu, tá? Mas eu vou mostrar para você agora como esses dois processos, a definição desses dois, de derivada e integral, faz com que a gente, de fato, perceba que existe uma relação entre esses dois processos e que um vai ser o inverso do outro. Quer ver? Olha só. O que é a derivada de uma função? O que é a diferenciação? A derivada nada mais é do que o limite de uma divisão de diferenças. Como assim? Isso aqui, ó. A f' de A é o limite, então é um limite de uma divisão de duas diferenças. Então, como é que você calcula a derivada? Você calcula f de x, calcula f de A. Subtrai um do outro. Pega x, subtrai de A. Então, você faz essas duas subtrações. E depois você faz as divisões e, por fim, você calcula o limite. Por isso que a diferenciação, a derivada, é o limite de uma divisão de diferenças. Se você chamar o x menos a de h, esse limite aqui é igual a esse limite aqui da direita. Limite quando h tende a zero, f de a mais h menos f de a sobre h. Esses dois limites são iguais. Tá? Então, esse é o conceito de derivada. Então, perceba de novo, ó, põe na sua cabeça. Divisão de diferenças. Como é que você faz a integração? Como é que nós definimos a integral definida? A integral definida foi definida como este limite aqui, ó, quando n tende ao infinito, olha só, da soma desses produtos aqui. Então, na integral, você faz
o processo contrário ao que você fez na derivada. Na derivada você fez quociente de diferenças. Aqui você está fazendo somas de produtos. Você percebe que soma é o antiprocesso da subtração. A adição é o antiprocesso da subtração. A multiplicação é o antiprocesso da divisão. Então, uma vez você faz quociente de diferenças, outra vez você faz soma de produtos. Tá certo? Então, só por causa disso, você já começa a perceber que, de fato, esses dois processos eles devem ter algum tipo de conexão, eles devem ter algum tipo de ligação, eles devem estar entrelaçados um com o outro, e, de fato, esses dois processos eles devem ser um inverso do outro. E nós vamos utilizar a ideia de área novamente para que a gente possa observar esse fato, para que nós possamos observar o fato de que a derivação e a integração são processos diferentes. Beleza? Vamos lá, então? Muito bem. Vamos pegar de novo uma função contínua, f, que vai de AB, no intervalo fechado AB nos reais. Nós não vamos adotar a variável x aqui para a função. Nós vamos adotar a variável t. Tá? Pode pensar em tempo, tanto faz. Mas nós vamos assumir que a f de t ela é maior ou igual a zero para todo t que está no intervalo AB. Tá? Então, em algum momento, ela vai ser positiva. Ela é positiva. Basicamente isso. Maior ou igual a zero. Tá? Agora, olha só. Se você calcular a integral de a até b, se você calcular a integral de a até b dessa função, o que é que você vai obter? Você vai obter toda a área dessa região que está abaixo do gráfico da função, acima do intervalo AB e limitada lateralmente por essas retas verticais, que passam pelo A e pelo B. Tá? Então, se você calcular a integral de A até B, você tem toda a área aqui. Tanto a área em azul como a área em branco. Beleza? Agora, é o seguinte, ó. Pega um número x, e esse x você pode escolher qual é. Escolhe um número x que está entre o A e o B. E aí, o que você faz? Em vez de você integrar de A até B, você integra de A até x. Quando você faz a integral de A até aquele número x que você escolheu, você pode escolher ele entre o A e o B. Você escolhe ele. Escolheu ele? Beleza. Aí você calcula a integral de A até esse número da nossa função. O que isso representa? Isso representa a área que está abaixo do gráfico, acima do intervalo AX, e limitado lateralmente pela reta vertical que passa por A e pela reta vertical que passa por X. Então, o que você obtém aqui? Aqui você obtém o seguinte, você obtém uma função área. Por que você obtém uma função área? Porque lembra que eu falei para você, você pode escolher você pode escolher o x que está entre A e B, o x que está entre A e B você pode escolher. Tá? À medida que você vai escolhendo valores diferentes para x, essa integral aqui, ela também vai assumindo valores diferentes. Agora, essa parte agora é bastante importante. Para cada x que você escolher, você calcula essa integral e você obtém um número. Este número é o único número atribuído ao x, via esse processo, via o processo de integração. Eu vou repetir. No momento em que você escolheu o x, você calcula essa integral, ou seja, você calcula essa área, e essa área é única. Para o mesmo x, não tem duas áreas associadas. Não via essa integral aqui. E por isso, você tem, então, uma função que nós vamos chamar de a de x, que é dado por essa integral aqui. Para cada x, está associado um número. Para cada x, um número. Para cada x, um número. Para cada x, um número. Certo? Este número dá o valor desta função aqui no x que você escolheu. Ah, eu vou escolher o x igual a A. Tá bom. Então, você vai ter a integral de A até A da nossa função. A integral de A até A é zero. Então, essa função integral aqui, ó, essa função A de x,
No A, ela vale zero. E se eu quiser calcular ela no B? Se você calcular ela no B, você vai ter toda essa área aqui calculada. Tá certo? Então, e você pode fazer isso para cada um. Então, isso deve ter ficado claro já para você. Você obtém uma função que nós chamamos de função A de x, aqui. A de área, né? Você deve ter percebido isso. Bom, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos calcular a derivada dessa função. Nós obtivemos uma nova função e agora nós vamos calcular a área dessa função. Vamos lá? Vamos calcular a área, não, vamos calcular a derivada dessa função. Beleza? Para isso, nós vamos usar a definição. O que diz a definição? Que nós acabamos de ver há 2 slides atrás. A derivada da função, a linha de x, é o limite quando h tende a zero, de x mais h, a de x mais h, menos a de x dividido por h. A função área calculada em x mais h, menos a função área calculada em x, tudo isso dividido por h. E depois você faz o quociente. Tá certo? Então, esse é o processo de derivação dessa minha função. Muito bem. Para isso, ó, como o h tende a zero, então há 2 possibilidades para o h se aproximar do zero. Ou pela esquerda, por valores menores do que zero, ou pela direita, por valores maiores do que zero. Nós vamos optar primeiro em calcular esse limite usando o h positivo. Tá? Para h negativo, o processo é exatamente o mesmo. Nós vamos fazer só para o h positivo. Tá? Senão o vídeo fica muito grande, fica muito longo. Tá? Se o h é positivo, uma pequena observação, nesse caso, o x mais h vai ser maior do que o x. Só uma pequena observação. E o que essas duas integrais aqui elas medem? Então, olha só. Quem vem a ser o a de x? O a de x é a integral de a até x de ft dt. O que é o a de x mais h? É a integral de a até x mais h de ft dt. Tá certo? Observe que o limitante inferior da nossa função área, via essa integral, ele é sempre fixo. Ele é sempre o a, que é o extremo esquerdo aqui, ó, da nossa função f, do domínio da nossa função f. A nossa f vai de a até b. E essa integral é sempre definida de a até x. Tá? Então, a de x é essa integral aqui, e o a de x mais h é essa outra integral aqui. Então, integral de a até x mais h. Perfeito? Muito bem. Essas duas integrais, elas representam essas duas áreas aqui, ó. A de x é a área que está abaixo do gráfico da função f, abaixo do gráfico da função f, limitada pelo intervalo ax e pelas retas verticais que passam por a e por x. É essa área aqui, certo? O que é o a de x mais h? É essa outra integral aqui, integral de a até x mais h. Opa! Mas essa integral, nesse caso que nós estamos estudando, ela é a área, essa área em amarelo aqui, ó. Abaixo do gráfico da f, limitado embaixo pelo intervalo a até x mais h, e lateralmente pela reta vertical a e pela reta vertical x mais h. Tá certo? Então, essas são as interpretações do a de x e do a de x mais h. Tá certo? Bom, se eu quero calcular a derivada, observe que a primeira coisa que eu tenho que fazer é essa diferença aqui, ó. ax mais h menos ax. Quando eu calcular essa diferença aqui, ela é obtida da seguinte área. Você faz a subtração das áreas anteriores. Você pega essa área aqui e subtrai dessa área aqui. O que vai te resultar aqui quando você faz essa área menos essa área? Vai te sobrar uma faixinha aqui, ó. Uma faixinha de área entre o x e o x mais h. Vai te sobrar só essa fração, só esse pedacinho de área aqui, ó, que está abaixo do gráfico, limitado embaixo por esse segmentinho aqui, esse intervalinho, lateralmente por essas duas retas verticais, tá? Quando o h ele é muito pequeno, você pode ver que a área dessa faixinha, ó, a faixa que eu estou falando é abaixo do gráfico. Tá? É só daqui para baixo. Isso é a área que sobrou com essa diferença. Essa área, esse pedacinho de área aqui, ó, quando o h ele é muito pequenininho, você pode ver que essa área é aproximadamente a área de um retângulo de largura h, que é x mais h menos x, isso dá h, né?
E isso é a largura. E o comprimento do meu retângulo é a f de x. Né? Então, essa diferença de áreas é aproximadamente a área desse retângulo, quando o h é muito pequenininho, mas a área desse retângulo é base vezes altura, ou largura vezes comprimento, né? Que é h vezes a f de x. Isso daqui, me dá a área do retângulo, que é aproximadamente a área dessa parte em azul claro aqui, tá certo? O que eu vou fazer agora? Como o h ele está multiplicando aqui, eu vou passar ele para o outro lado dividindo, e o que é que eu vou ter? Eu vou ter que o a de x mais h menos a de x quocientado por h é aproximadamente a f de x. Quando eu calcular o limite, quando eu fizer o limite de h tendendo a zero desse quociente, o que eu vou obter intuitivamente é exatamente a função calculada no x, nesse x aqui. Então, esse limite, intuitivamente, é exatamente a função calculada no x. Bom, mas este limite aqui, o do lado esquerdo, ele é exatamente a derivada da função área do ponto x. Né? Então, a derivada da função área é exatamente a função f de x que nós pegamos inicialmente aqui. Essa f aqui, calculada no x. A f calculada no x, ela tem um certo valor. Quem é este valor? Intuitivamente, esse valor é este limite aqui, ó. Limite desse quociente de diferenças. Lembra que o h é a diferença de x mais h por x? Então, eu tenho um limite desse quociente de diferenças. Isso intuitivamente dá f de x e, portanto, a derivada dessa função área, ela é a própria f de x. Tá? Tudo que nós fizemos nesses dois slides anteriores, ele não precisa ser feito apenas para funções positivas. Lá nós pegamos funções positivas para nós termos a interpretação de área. Mas você pode fazer isso para qualquer função contínua de um intervalo fechado AB para os reais. Tá? O que é que vai falar a primeira parte do termo fundamental do cálculo? Ele vai lidar com o quê? Ele vai lidar com funções que são definidas desta forma aqui. Pega uma função contínua de AB para os reais, uma função qualquer agora, e aí você vai definir a função g de x da seguinte forma. Integral definida de a até x de f dt. Observe que aqui eu só mudei, nós sempre trabalhamos com funções em que a variável é o x. Aqui nós estamos usando a variável t. Tá? Então, nesse caso, a nossa função g ela é definida da mesma forma que a nossa função área foi definida antes. Só que agora nós não temos necessariamente o fato da f ser positiva. Então, isso daqui pode não te dar uma área. Mas isso continua te dando uma função se você variar o x de a até b. E aí você vai perceber o seguinte, essa função aqui, ó, podemos chamar ela de função integral, ela depende só do x que aparece no limitante superior da nossa integral definida. Ela só depende disso. Ah, você fala assim, mas ela depende do intervalo AB também. Sim, ela depende do intervalo AB também. Essa função, na verdade, ela está definida no intervalo AB. Observe que quando o x for igual a essa função vale zero. Porque a integral de a até a, integral definida, nós já vimos há 2, 3 vídeos atrás, isso dá zero. Tá? E você pode variar, você pode fazer o x variar de a até b. Pode calcular essa integral em todos os pontos. Se você fixar um número, se você pegar um x que está entre a e b, você fixa ele. Para cada número que você fixar, essa integral, ela te dá um número muito bem definido. Se você variar o x, este número, dado por essa integral, também varia e ele define, então, uma função de x. Por quê? Porque para cada x, você tem um único valor, uma única integral associada a ele. Um único número proveniente de uma integral associada a esse x. E, portanto, você tem uma função g que é calculada a partir da f via essa integral. E a pergunta agora, qual é a relação entre a f e a g? Né? Pelo que você acabou de ver nos dois slides anteriores, você pode já deduzir que a derivada desta função
é exatamente a função f. E o primeiro teorema fundamental do cálculo, ou melhor, a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, fala exatamente isso, que essas duas funções, a derivada dessa função g é igual à função f. Tá? Explicitamente, pega f, uma função de AB em R contínua, essa função g, que também vai de AB para os reais, e é dado via essa integral aqui, ó, integral de a até x de ft dt, essa função ela é uma função contínua. No fechado, ela é derivável no intervalo aberto, e ela satisfaz isso daqui. A g' de x é igual a f de x para todo x no intervalo aberto AB. Tá? Então, o que é que ele está dizendo a grosso modo? Que se você tem uma função contínua definida no intervalo fechado, então a derivada em relação a x da integral de a até x de ft dt é a própria f de x. É a f calculada nesse limitante superior aqui. Tá? Grosseiramente falando, isso nos diz que se primeiro você integrar a f e depois você derivar o resultado, você retorna a sua função original. Basicamente é isso que ele diz. Tá? Quando você olha para essas funções aqui, ó, funções definidas por esse tipo de equação, né? G de x igual a integral de a até x de ft dt, você pode pensar que ela é uma coisa bastante... Por ser uma coisa bastante estranha, você pode pensar que ela não aparece em lugar nenhum. Mas ela aparece na física, na química e na estatística. Por exemplo, na física, uma função importante chamada função de Fresnel, acho que é Fresnel que lê, é um francês, né? Ela é definida da seguinte forma, ó, a f de x é a integral de 0 a x de seno de πt quadrado sobre t dt. Tá? Então, essa é a definição da função de Fresnel. Ela é em homenagem ao Augustin Fresnel, que foi um francês, que viveu entre 1788 e 1827, e ele ganhou fama por causa do estudo dele em ótica, né? Essa função, né, ela aparece na teoria de difração de ondas de luz, que é a parte de ótica, né? E mais recentemente ela também foi aplicada no planejamento de autoestradas. A parte 1, a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, o que ele garante? Ele garante que a derivada da função de Fresnel é exatamente seno de πx quadrado sobre 2. Tá certo? Então, eu não posso, talvez eu não saiba muito sobre essa função, mas olha uma coisa interessante que eu sei. O que eu sei dela é a sua derivada. Porque derivar essa integral é exatamente essa função aqui de dentro calculada no x. Tá certo? Bom, com isso, nós vamos ficando por aqui. Você pode ter percebido que nós chegamos ao slide 9 de 9. O vídeo acabou ficando mais longo do que eu esperava, mas isso é normal comigo, né? Você deve ter percebido isso. Enquanto não vem a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, convidando você para ver a segunda parte que vem logo na sequência.